Prezados amigos, sempre uma grande alegria da nossa parte podermos reencontrar com todos vocês em mais esta semana e tê-los aqui conosco. Sabemos que um dos atributos de Deus é a onipresença, isto é, Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, o tempo todo. Também somos sabedores de que Ele é o Criador de tudo que existe, nós e o universo, ou os universos, no plural, como teorizam muitos cientistas. Por conseguinte, podemos afirmar que nós vivemos imersos, envoltos, mergulhados na energia de Deus, apesar de que este termo, energia, talvez seja discutível, mas não invalida o nosso raciocínio. Se estamos, por assim dizer, dentro de Deus, e Deus está em toda parte, Deus também está dentro de nós dentro dele e ele dentro de nós, nos envolvendo, nos trespassando, nos interpenetrando. Daí uma frase sugerida de autossugestão diária: eu estou em Deus e Deus está em mim. Vejam o imenso significado e grau de responsabilidade contidos nesta verdade. Temos mesmo nos deixado impregnar pela presença de Deus? E quanto à nossa vivência na casa divina, temos feito isso de uma maneira digna? Daqui a pouquinho vamos ampliar essas considerações no nosso tema livre de hoje. Para fechar, Cristo em nós no terceiro milênio, a dúvida colocada por um telespectador. Jesus, na prece de Pai Nosso, fala de perdoarmos para sermos perdoados. Porém, os espíritos afirmam que Deus não perdoa, porque tudo é regido pela lei de causa e efeito, onde sempre se colhe aquilo que se semeia. Afinal de contas, há alguma contradição entre os ensinamentos de Jesus e o Espiritismo? A resposta daqui a pouco. Queridos amigos, nosso tema livre de hoje, como acabou de ser anunciado, é um título diferente. Eu estou em Deus, Deus está em mim. Ou pode-se colocar no plural, como preferir. Eu vou direto ao ponto. Vou começar aqui com a Hilde, para as suas primeiras considerações sobre o tema. Bem, quando nós falamos dessa questão, e você trouxe na conversa anterior, não é, Wilson? Sobre a fala de Jesus, que eu e o Pai somos um. Sim. Mas quando nós estudamos a questão da tradução, de pensar naquele momento que não era uma linguagem tão rebuscada e que nós não tínhamos muitas palavras como nós temos agora, que encontramos uma palavra para definir cada coisa. E se nós pensamos em Jesus falando sobre isso, será que Jesus iria dizer, né, se igualar a Deus nesse primeiro questionamento, essa primeira reflexão? Ou será que ele teria dito da questão das identificações dos pensamentos? Eu e o Pai somos uno, que já traz uma outra abordagem. Então, eu estou mergulhado, todos nós estamos mergulhados em Deus. E Deus está em toda parte, como você muito bem falou, e está em cada um de nós. Quando nós quando nós trazemos as ideias, os pensamentos em concordância com a lei divina. Eu ouvi, preparando, estudando para esse tema, eu ouvi um expositor fazendo uma comparação com a linha do trem. Quando nós olhamos, estamos como observadores, há um momento em que as linhas, né, onde ali há aquele tráfego, dá a sensação de que vão se chocar,
mas cada um vai seguindo o seu caminho. Mas se nós olharmos, tem pontos em comum, porque nós ainda trazemos todas as nossas dificuldades de entendimento, não somos aqueles que estão diariamente em conformidade com a lei divina, e há uma diferença entre as leis humanas e as leis divinas, mas nós vamos procurando, vamos buscando esse esclarecimento, as nossas evoluções, para que nós nos aproximemos cada vez mais dessa essência, desses princípios, das leis, né? Viver em consonância de fato. Então, à medida que nós vamos evoluindo, as leis humanas também evoluem e vão se aproximando mais de Deus. E aí dá para nós imaginarmos, né, nesse sentido. E, logicamente, estamos distantes também, ainda em termos evolutivos, de Jesus, quando ele traz essa questão de ele e o Pai ser um ou uno, nesses princípios, nessa identidade. Quando nós pensamos assim, mais na nossa convivência, como pais, por exemplo, uma criança vem e fala: pai, posso pegar tal coisa? E aí você diz, fala com a sua mãe. Aí ele vai e fala: mãe, posso pegar alguma coisa, essa coisa? Fala com teu pai. Então a criança entende que pai e mãe, a mesma coisa, tem a mesma ideia, como se fossem só um, mas eles não têm as mesmas opiniões, as mesmas ideias. Mas naquele momento da educação, da criação, por mais que nós discordemos, mas nós vamos alinhando os nossos pensamentos para conduzir aquele que necessita do nosso amparo. E aí, à medida que vai crescendo, vai observando: a mamãe é mais flexível, o papai ele já é mais rigoroso. Então, nós vamos fazendo as nossas observações e assim nós vamos crescendo e evoluindo como espíritos e amadurecendo as ideias, o entendimento, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dessas leis que são primordiais para a nossa existência. Rose. Pois é, Deus. Nós temos a primeira concepção da ideia longínqua que nós conseguimos fazer de Deus no tratamento que Kardec deu à questão. Ele não perguntou quem é Deus, né? Ele perguntou o que é Deus. Reconhecendo na própria pergunta que a natureza divina para nós, por enquanto, é incompreensível. Começamos pela noção de tempo, né? Sabemos que o tempo é decorrente do quê? Massa e velocidade, que ele é relativo. Ora, se Deus está em toda parte, está em nós e está aqui ao nosso redor, né? E em nós, ele não pode ter a noção de tempo, não está sujeito ao tempo. O tempo para ele tem que ser instantâneo, porque ele não tem massa e não se move. Então, do ponto de vista científico, em que nós não podemos imaginar nada além do nosso universo crescendo, né? A não ser possivelmente outros globos de vida que também existam em diferentes tempos no nosso universo, a grandeza de Deus escapa às nossas possibilidades de análise, de compreensão. Os espíritos, quando tratam da questão, dizem que nos falta, para entendermos Deus, a capacidade, o sentido, né? O senso em francês, que seria mais o sentido, a possibilidade de nós apreendermos a natureza divina. Como se a nossa comunicação com Deus, a palavra sentido nos dá essa conotação, ela não fosse meramente intelectual, porque o intelecto pequeno não pode apreender a universalidade, é impossível. Não cabe o oceano num dedal, né? Não cabe a ideia, a noção de Deus fora do tempo, num espaço que é infinito, de criação eterna, quer dizer, muito antes do nosso universo existir, teria que ter criação, se é eterna. Não nos cabe essa noção na nossa capacidade intelectual pequena, nos falta o sentido, a capacidade de aprender. Mas essa mesma pergunta que nos diz que nos falta o sentido, essa mesma resposta nos dá uma esperança. Por quê? Sentir Deus, ter o senso, a possibilidade de aprendê-lo, significa uma via de comunicação que não é racional. Significa uma possibilidade de permuta, de partilha, e que não seria
próprio, daquilo que conseguimos conceber como da natureza divina, estar inacessível a nós, mesmo na nossa inferioridade. Porque Deus, sendo a suprema perfeição, porque não pode deixar de ser, Ele não pode negar-nos a partilha com a energia superior que o caracteriza de alguma forma. Mas como obter, como ter esse sentido, como treinar-nos para sentirmos de alguma forma, ainda que em filigranas longínquas, se é que existe essa expressão, a natureza divina? Certamente não é pelo cultivo das preocupações materiais, das preocupações corriqueiras do dia a dia. Deus possivelmente nos deixou a capacidade de senti-lo, de, em alguns momentos de meditação, mergulharmos nessas esferas que nem podemos imaginar racionalmente ainda. Pela possibilidade de nós termos em comum com Ele aquilo que necessariamente o caracteriza. O que é? O interesse coletivo, a preocupação espiritualizante, sobrepujando nos nossos pensamentos, nas nossas metas de vida, as questões ordinárias do dia a dia, cuidando delas, mas não nos deixando dominar por elas. E penso eu, aos poucos, no cultivo desses ideais espiritualizantes, no cultivo da ideia, da busca da racionalidade, da busca do sentimento superior, nós começamos a sentir aos poucos uma harmonização na meditação, na oração, no ato de amor, no aconchego de um filho, no sentir a natureza. Nós começamos de alguma forma a nos harmonizarmos, apesar da nossa limitação extrema, a nos harmonizarmos com o superior, que para nós é o Deus. E essa possibilidade, na sua misericórdia, Ele deixou ao nosso alcance, apesar da nossa pequenez, porque basta amarmos, basta espiritualizarmos as nossas aspirações, basta trabalharmos arduamente por um ideal superior, que nós temos lampejos, que um dia serão permanentes, eu espero. Temos lampejos de sentir a espiritualidade, a dimensão superior de vida, que para nós é Deus. Então está ao nosso alcance. Vejam que o tema realmente não é simples, é complexo, né? A gente tem que tentar raciocinar um pouquinho fora daquele nível normal que nós costumamos nos relacionar no dia a dia, as nossas preocupações. Pensar em Deus é uma coisa muito, muito grande, né? Muito importante, necessária e que, como eu falei lá atrás também, cria, quando a gente passa a compreender isso aí, aumenta o nosso grau de responsabilidade pelo fato de sabermos que todos nós temos Deus dentro de nós. Agora, eu queria relacionar isso, o que já foi dito, e essa afirmação de que Deus está em mim, eu estou em Deus, Deus está em mim, com aquilo que se colocou anteriormente, que Jesus afirmou que eu e o Pai somos um, né? E com uma outra afirmação de Jesus, se referindo às pessoas comuns, de que sois Deus. Se você juntar tudo isso aí, você talvez possa colocar de uma maneira prática uma certa analogia com o corpo humano, né? O corpo humano, me corrijam se eu estiver errado, porque eu estou puxando de memória, são 70 trilhões de células, é isso? Não tenho ideia. É isso? Parece não que faça né? pergunta difícil. Eu acho que são 70 trilhões de células. Né? Se você afirma, eu acredito. Células, cada uma constitui uma individualidade. Cada uma ela tem vida própria, pelo menos enquanto ela está fazendo parte do organismo como um todo. Não é verdade? Então, da mesma maneira como a célula ela está dentro do corpo, dentro do organismo como um todo, do ser humano, o ser humano está presente também naquela célula. Né? Você vai pegar os cromossomas de cada célula, está tudo lá. Os 23 pares de cromossomas e por aí afora, né? Eu não sou biólogo, mas não é por aí? É por aí. Né? Então, de certa forma, essa interatividade, né, de cada partícula que constitui as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos, em relação a nós como um todo, poderia talvez se aplicar nessa situação de nós entendermos que Deus
E que coisa linda isso, né? Sabe como é que eu penso que Deus está em nós de verdade? Porque apesar da nossa inferioridade, nós temos em nós um chip divino. Nós não nos conformamos, estamos sempre buscando, atingimos o patamar, buscamos o seguinte, que é a lei de progresso dentro de nós. Temos um impulso interior para progredir, para melhorar, que no começo é material. É uma das fatalidades, a lei do progresso. E depois, com o progresso. progresso, se espiritualiza. Então, isso para mim é a presença de Deus em nós. Esse impulso para crescer, para transcender, que depois supera as questões materiais que deixam de satisfazer integralmente, você sente insatisfação e a busca do espiritual se torna necessária. E a consciência. Hilde, o que mais que teria para acrescentar? É um tema realmente assim, bem instigante, como a gente fala, né? Mas esse sentir, como a Rose falou, esse sentir Deus, para mim, né, assim, como indivíduo, ele é muito distinto para cada um de nós, porque nós temos o conhecimento, mas de que forma eu trago esse sentimento, de que forma eu consigo sentir. Exatamente, é o que eu ia até propor para você. Porque a gente tem gente que é mais cerebral, digamos assim, ele tenta entender Deus. Né? Mas são que sentem, seja pela fé ou pelo sentimento inato de que todos nós somos possuidores, de simplesmente dizer assim, bom, eu acredito, uns dizem eu acredito porque sei, outros dizem eu acredito porque acredito. Eu acredito. Né? Eu sinto. E muitas vezes eu fico pensando assim, nossa, como deve ser gostoso não ter essas inquietações e simplesmente acreditar, se entregar, né? Ter essa certeza, assim, sem questionar qualquer coisa. É a questão de você se colocar, né? De você estar ali, de se submeter. Eu sou submissa ao Pai, a Deus, à sua vontade. E então eu me entrego, porque eu acredito que se ainda não deu certo, vai dar, eu consigo perceber, eu sei que está em mim. E assim, outros de nós, né, ou a maioria de nós tem que entender, não, mas por que isso? Para que aquilo? E aí nós ficamos buscando muitas vezes o que complica justamente esse sentir. No meu entendimento, vai muito da nossa entrega também. Se nós sabemos, se nós somos, se nós acreditamos que existe tudo isso, né, e que Deus é essa força, é o princípio, é o amor, é tudo que está no universo e nós estamos mergulhados nesse mar de amor, né? Um mar de amor que nós estamos mergulhados e às vezes eu fecho os olhos e me sinto aquele peixinho pequenininho nadando nesse imenso mar, né? Nesse oceano que me propicia tantas possibilidades. Isso é amor, isso também é sentir Deus. É verdade. Meus amigos, então, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Até o próximo. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje,
vamos falar de um tema que tenho certeza todos nós já sentimos em algum momento da vida. A preguiça, ou a chamada procrastinação, que está ligado a esse comportamento de preguiça. Bem, segundo a doutrina espírita, quando nós encarnamos, quando nós viemos para esse mundo físico, em geral, aqui entre aspas, abre aspas para a gente entender que na maioria das vezes, se for do mérito do espírito, ele saberá já da sua trajetória, dos pontos principais da sua missão quando encarnados. Fecha aspas. Isso significa que nós temos conhecimento, se tivermos mérito, das tarefas que iremos realizar enquanto encarnados. Nós temos isso gravado no nosso inconsciente, na nossa memória inconsciente. Então, quando estamos encarnados, desde pequeno, toda a orientação é para que a gente consiga vencer aquela vontade de deixar para lá, ou de não fazer o trabalho, ou de não executar a tarefa. Quando agimos com preguiça, naturalmente, nós estamos deixando de realizar tarefas importantes. Se pararmos para observar o mundo à nossa volta, nós percebemos que a natureza toda trabalha incessantemente. O sol, as árvores, o processo da fotossíntese que é realizado pelas plantas, as aves que não deixam de colher o seu fruto, que não deixam de construir o seu ninho, os animais, todos são uma inspiração. Se nós olharmos para dentro, nós verificaremos que o nosso próprio corpo não deixa de trabalhar mesmo quando estamos com preguiça. O nosso coração continua batendo, os processos metabólicos estão ocorrendo a todo momento. Toda a organização física, celular, metabólica, química, neuroquímica trabalha incessantemente. Se o nosso coração falasse assim, bom, eu vou parar de bater um pouquinho porque eu estou com preguiça e hoje eu não quero fazer nada. Teríamos problemas, não é mesmo? Então, toda a natureza trabalha. Essa é uma lei divina, é uma lei natural. A lei do trabalho, a lei do progresso. Então, quando deixamos para lá, quando não queremos realizar a tarefa, quando ficamos tomados por um desânimo, a gente precisa observar o mundo à nossa volta. Olhar as pessoas que trabalham em situações tão difíceis, comparar de certa forma para o bem, que muitas vezes não estamos tendo aquela dificuldade, não é verdade? E que podemos sempre atenuar de uma forma com o pensamento, de uma forma maravilhosa, aquela tarefa que parece tão árdua. Uma prova que temos que estudar, um TCC, que é um trabalho de faculdade, uma situação no nosso próprio trabalho, um projeto de difícil resolução. Todos esses podemos dividir em partes, podemos pedir auxílio, podemos sentar, nos dedicar, explorar mais aquele assunto e assim estaremos fazendo a nossa parte. Quando nós procrastinamos por conta da preguiça, nós estamos deixando de lado tarefas importantes. E nós estamos indo contra a natureza das coisas, que é realizar. E uma coisa importante que aprendemos sempre na doutrina espírita, nós precisamos fazer sempre a nossa parte, realizar tarefas para o bem do próximo, para o bem de nós mesmos, dos nossos familiares. Então, pequenas tarefas que fazemos em casa para nós servirá também para auxiliar o outro. Pequenas tarefas que fazemos na sociedade, como não jogar o lixo na rua, destinar um recurso para ajudar uma instituição ou uma pessoa que passa fome, quando vamos fazer uma palestra ou então quando assistimos uma palestra, nós estamos deixando a preguiça de lado. É muito importante realizarmos o trabalho sempre com muito amor, lembrando que a natureza toda trabalha e que o trabalho pode ser sempre maravilhoso se nós dedicarmos o nosso coração e a nossa alma a essa tarefa e sermos gratos, claro, sempre, por essas oportunidades de evolução, tanto moral
quanto o material que temos e que Deus nos fornece. Muita paz, amigos. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Cristo e nós no terceiro milênio, nós vamos ter a pergunta assim. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós sabemos que dentro da doutrina espírita, os espíritas costumam dizer que Deus não perdoa. E aí, como que fica? Afinal, Deus perdoa ou não perdoa? É uma boa pergunta, né? Então, antes de começarmos a falarmos desse quadro, né, dessa pergunta toda, é assim: quando que nós nos ofendemos? Quando alguém nos diz alguma coisa, nós ficamos magoados, nós nos melindramos, né? Nós achamos assim que aquela pessoa faltou com respeito, falou desaforos para nós. E então nós exigimos, nós queremos que eles peçam perdão para nós. E quando nós fazemos para com o outro? Geralmente nós esquecemos, né? Porque nós achamos que é só o outro que nos deve pedir perdão. Porque nós nos ofendemos. E Deus ofende? Lógico que não, porque Deus não tem sentimento humano. Deus não é humano. Deus é causa, princípio de todas as coisas. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Então, Deus não perdoa. Então, afinal, Deus perdoa ou não perdoa? Ele não tem que perdoar, porque só quem se coloca na condição de ter de perdoar alguém ou não, é aquele que se sente ofendido. E como Deus não tem sentimentos humanos, ele não tem, né? Então não tem essa preocupação, não existe. Agora, nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que toda falta que cometemos contra o nosso irmão e contra até nós mesmos, né, nós temos que reparar. Então nós temos aí o arrependimento, nós temos a reparação, né? Nós temos que estar consciente que tudo que plantamos, nós vamos colher. A plantação, né, a semeadura, ela é livre, nós podemos plantar o que nós quisermos, mas nós vamos ter que colher. Então, lá em Isaías 26, 9 e 10, ele vai falar assim que Deus, né, ele apresenta para os seus filhos a corrigenda, porque senão eles não vão aprender, né, nós não aprenderemos o caminho da retidão. Dentro da doutrina espírita, qual é a oportunidade que nós temos? É a reencarnação, em que nós temos a oportunidade de vir e fazer essa reparação, de resgatar tudo aquilo que nós cometemos equivocadamente, para com os nossos irmãos e para conosco mesmo. Então, essa questão de Deus perdoar ou não perdoar, Deus não é humano, ele não tem esse sentimento. Agora, cabe a nós observarmos o que nós estamos plantando para nós termos certeza do que nós iremos colher. Então, o nosso sofrimento de hoje é o que nós plantamos ontem. Então, fica aqui, vamos observar a nossa conduta, o que nós estamos fazendo com a nossa semeadura. Um abraço a todos.